formamos a TV Oeste Taon. Estamos localizados aqui na linda cidade de Rancharia, porém estamos presentes em várias cidades do nosso grandioso Oeste Paulista. É uma alegria muito grande para nós, mais uma vez, nós estarmos aqui para que nós possamos passar muitas informações precisas e verdadeiras a cada um de vocês. É por isso que nós estamos aqui, que a partir deste momento nós vamos iniciar o nosso podcast jurídico. Já é a nossa quarta edição, hein, gente? É a quarta edição do podcast jurídico da TV Oeste Taon. Eu sempre digo que esse podcast é um podcast de informação, de formação, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, muito leigos, assim como eu, também como muitos advogados, pessoas que estão estudando, né, advocacia, eles possam estar tirando muitas dúvidas em relação a tudo aquilo que a gente vem apresentando a todo cidadão ranchariense, a todo cidadão brasileiro através da TV Oeste Taon. E nós estamos nesse dia aqui realmente para que a gente possa tá levando conhecimento para vocês. É por isso que já vou dar uma dica para vocês, tá, gente? Esse podcast nós vamos fazer ele gravado, tá? Deixo bem claro que nós vamos fazer ele gravado. Por quê? Porque nós estamos aqui com o Dr. Valdir, que ele realmente é um ranchariense de coração, é meu irmão, a gente tem essa alegria muito grande, principalmente de fazer esse podcast jurídico e ainda mais fazendo com o meu irmão. Então a gente fica muito feliz. Ele mora, como eu disse, ele é de ranchariense de coração, mas ele mora na cidade de Araraquara. E a gente aproveitando aí a visita dele ao nosso município de Rancharia, nós sentimos honrados e ele concordou em de nós estarmos passando algumas informações para ele através da sua formação, né? E essas informações eu tenho certeza, gente, como eu sempre costumo dizer, serão informações precisas e verdadeiras. Por isso, tudo bem com você? Como está Valdir? Doutor Valdir agora, né? É um prazer é todo meu. Eu, como ranchariense de coração, me sinto muito honrado de estar aqui hoje participando desse podcast. Eu que fui embora de rancharia já faz 22 anos que eu moro em Araraquara, me formei advogado, estou me dedicando ao agronegócio. Estamos aqui para tirar dúvida, para conversar, bater um papo, trazer informação para o produtor rural. Isso. E é uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do meu irmão, da minha sobrinha que está ali na técnica, e a gente vai tocar esse podcast, trazer informação para todo mundo. O que eu acho legal, eu até gostaria que você começasse falando um pouquinho mesmo, acho que de você, né? Já falou que é ranchariense de coração, tá há um tempo aí, mas gostaria de que você falasse, porque assim, eu sei que sempre foi seu sonho se tornar um advogado, né? E graças a Deus hoje você está formado, já tem a sua qualificação, já tem a sua área que você está em atuação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Rapaz, assim, eu já fui para a faculdade, eu costumo falar com alguns amigos que eu sou um jovem velho advogado, né? Ou um velho jovem advogado, porque eu me formei em 2017, eu fui para a faculdade já com 48 anos de idade, 5 anos de faculdade, todo dia ali batendo martelo ali na sala de aula, não tinha faltas, nada, consegui concluir. Passei na OAB, não foi fácil, foi difícil, foi um período muito difícil, acordando às 4 da manhã, estudando, mas o objetivo foi alcançado. Passei na OAB, tenho minha carteirinha, está tudo em ordem, e hoje eu faço pós-graduação em Direito do Agronegócio, e pela minha criação, eu me senti com obrigação de trabalhar no agro. Quando me formei advogado, tive contato com algumas pessoas, algumas lideranças do agronegócio, e isso me levou a estudar o agro. E é um ramo muito, muito bonito de se lidar. Eu fui criado no sítio, fui criado em fazenda, nós, né? Uhum. Então, para mim é muito gratificante hoje estudar o agro, estudar o crédito rural, estudar as holdings rurais, estudar o endividamento do produtor rural e trazer informação. Eu faço pós-graduação em Direito do Agronegócio, sou membro da ABRADA, que é uma associação de advogados do Brasil, do agronegócio. Então, e a gente vai tocando, cara, assim, a gente vai aprendendo, vai estudando dia, né? No dia a dia, porque o direito ele é muito gratificante. Todo dia você tem que estudar. É igual medicina, você não deixa de estudar nunca, você tem que estar sempre aperfeiçoando. E o direito ele te dá essa oportunidade. É uma palestra nova, é um livro novo, é um amigo, um conhecido que
pôs um artigo com um tema diferente, você vai estudar para poder entender o que ele está falando. E o agro te dá essa possibilidade, te dá essa noção de você estudar as dores do produtor rural. E é nesse caminho que eu quero seguir, para isso que eu estou me preparado. Eu terminei minha faculdade, eu não quis já entrar no direito generalista. Não é dizer que eu não faço, eu faço, mas o meu foco é o agronegócio. Já que o seu foco é o agronegócio, vamos falar um pouquinho do agro, como que ele funciona, porque assim, principalmente para nós aqui, que estamos aqui mais no Oeste Paulista, a importância é muito ampla, né, a questão do agronegócio aqui, claro que em todo o Brasil também ele é, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do agro, né, e depois a gente já começa a entrar mais ou menos aí realmente naquilo que você está estudando, que você está se qualificando para que realmente você possa aí levar essas informações que o produtor rural precisa saber. Eu vindo para cá, a gente já vinha com a intenção de gravar esse podcast, então a gente vem observando. E a gente vai percebendo as grandes mudanças que houve nessa região. Hoje a gente vê por aqui muita cana, muito amendoim, muita soja já chegando. Então, isso é o agro. O agro movimenta muito dinheiro no Brasil. Então a gente vai nessa forma. As grandes trades do mundo hoje trabalham em cima do agro. Então o Brasil hoje é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Então o Brasil hoje é um dos únicos países do mundo que consegue tirar 3 safras numa mesma área. Então isso é muito gratificante, isso dá muito trabalho, isso dá muita informação. Isso é interessante que você falou, porque nem todos os países conseguem fazer e ter também essa qualidade na produção como no Brasil, porque realmente três colheitas, podemos dizer assim, né? São 3, mais ou menos a cada 4 meses no ano se tem uma colheita em determinada área aqui no Brasil. E isso é uma valorização, porque assim, o Brasil nunca para de produzir. Não para. Ele planta a soja, tira a soja, planta o milho em cima da mesma área, aí tira o milho, ele planta um sorgo, ele planta um trigo, ele volta a plantar um milho de safra curta. Isso é muito extraordinário, porque o Brasil conseguiu isso. Quase nenhum outro país consegue, porque o Brasil, os países costumam descansar o solo, e nós não descansamos o solo. As nossas próprias tecnologias, elas nos levaram a esse conhecimento. Então, descansar o solo hoje é perda de tempo. Então, você já planta uma colheita, a própria palhada daquela colheita anterior, ela já está preparando o solo para uma nova colheita, e por aí vai seguindo. Que legal. Então, já vai ficando a dica para você aí, produtor rural, para você que está aí no meio do agronegócio, você aqui do Oeste Paulista, você do estado de São Paulo, de todo o Brasil, porque assim, a gente sabe que muitas vezes não é fácil para o produtor rural, porque a gente sabe que às vezes esse ano ele foi muito bem, mas de repente no próximo ano pode-se acontecer algumas situações, clima, tempo, chuva, sol demais, seca, e isso tudo acaba atrapalhando a vida do produtor rural. E muitas vezes o produtor rural ele não tinha o conhecimento, porque a partir de agora você vai passar a ter conhecimento do que realmente você pode mudar essa visão que muitas vezes você tem, conhecimento que você tem, que muitas vezes o conhecimento são repassados pelos próprios bancos para você e você acaba se endividando aí dentro desse mundo. Então eu gostaria, doutor, que o senhor falasse para nós como que funciona essa questão do endividamento rural. Para a gente chegar no endividamento rural, vamos começar pelo crédito rural. O que acontece? O crédito rural ele se intensificou no Brasil desde a década de 30, que o Brasil deixou de ser de pouca produção e começou a produzir bastante, em grandes escalas. E isso intensificou, foi onde houve praticamente todas as cidades do Brasil tinha uma agência do Banco do Brasil. Para quê? Para financiar o agricultor. Porque houve a saída do homem do campo para a cidade, e aquelas áreas que onde as pessoas produziam, para
essas fazendas, esse produtor rural conseguir fazer sua produção, eles tinham que recorrer aos bancos. E o banco estava distante, os bancos eram os grandes centros. Aí o o governo federal, com essa necessidade de estar mais próximo do produtor, ele trouxe agências do Banco do Brasil para praticamente todas as cidades. Foi aí onde começou o crédito rural. Aí, nos anos 2000, quando houve essa grande explosão, que o Brasil se tornou um celeiro produtor de grãos no mundo, foi onde veio as novas tecnologias, o governo federal passou a subsidiar com juros menores. Para você ter uma ideia, hoje, o produtor rural pequeno e médio, aí ele trabalha com juros de 4% a 5% no crédito rural, juros ao ano. Então, isso falando no crédito rural. Juros de crédito rural. Os pequenos produtores trabalham com 4% a 6%. Os maiores, as grandes trades, os grandes produtores de grão trabalham com juros um pouquinho maior, porque como eles têm uma renda maior, têm maior capacidade de produção, então eles pagam um juro maior. Então, daí é que dos anos 2000, 2003, 2004 para frente, o Brasil se tornou um grande produtor mesmo. Tanto é que o Brasil cresceu a produção, a tecnologia chegou. O Brasil, só para você ter uma ideia, Walter, as mesmas áreas que o Brasil tinha, ele conseguiu dobrar e em algumas áreas até triplicar a mesma área de produção com as tecnologias que chegaram no campo. Isso com financiamento, essa tecnologia que o brasileiro adquiriu de produzir 3 safras no mesmo local, isso que fez o Brasil se tornar essa capacidade. E as tecnologias, né? As tecnologias no campo veio só para ajudar. Foi muito. Sim, sim. E realmente a gente analisa muito a quantidade, principalmente de grãos, assim, que a gente, a questão da exportação, né? E tudo isso faz com que realmente o agronegócio no Brasil se torne uma potência, como que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Então, claro que se a gente pensar aí na questão do endividamento rural, a gente sabe, como eu disse, né, quase agora, assim, que às vezes acontecem situações anormais, vamos dizer assim. Essa questão do endividamento rural, ela vem assim. O produtor rural pega um dinheiro no banco, ele está trabalhando a safra dele, aí acontece daquele ano, não choveu na hora certa, choveu demais na hora que não era para chover. Então tudo isso leva ele a ter uma frustração de safra. Essa frustração de safra leva ao endividamento rural. Então, o que leva o endividamento rural é a frustração de safra. O que é a frustração de safra? Choveu demais na hora da colheita, o amendoim está para ser tirado da roça, ele não consegue tirar porque choveu demais, a soja já está dessecada, já está no ponto de passar a máquina, aí vai lá dar uma chuva naquela época, se ele tinha uma expectativa de colher 150 sacas de soja por hectare, sim, ela vai dar uma quebra, ela vai cair para 90, 60, aí o cara não consegue pagar suas contas. Aí ele fica endividado, aí ele passa a dever para o banco. Dependendo das formas que isso for tratado, as dívidas elas aumentam muito, 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 porque o cara não tem de onde tirar, ele vive da safra. Ele perdeu aquela safra, ele vai ficar devendo no banco. Então, assim, só para a gente poder estar relatando, então a questão do que leva ao endividamento, realmente essa questão, esses fatores negativos, que às vezes o produtor fez uma expectativa de colher, vamos supor, 100 sacas e ele acaba colhendo 30 40, 80. Isso ele faz com que ele não consiga pagar. Honrar os seus compromissos. Porque hoje, a gente sente, na conversa que a gente tem com o produtor rural, 99% dos produtores rurais são honestos. Eles sofrem calado. Por quê? Ele tem um filho na faculdade, ele tem um filho na escola particular, ele tem um financiamento, então ele não quer ter o nome sujo. Ele quer honrar os seus compromissos. Aí ele não sai contando, ele não sai na mesa de uma mesa de amigos, ele fica contando, rapaz, estou endividado, estou isso. Ele não faz, ele sofre calado. Ele, a sua esposa, seu filho, uma nora, estão sofrendo ali. Então, aí o que acontece? Aí levam a uma outra questão. A gente não está aqui para falar mal de banco, nem defender um, defender o outro. Sim. Aí ele chega no banco, ele está lá com uma dívida, vamos citar como exemplo, um número baixo, para a gente entender como que funciona. Entendi. Ele fez um financiamento de R$300 mil para ele
fazer a safra dele. Estamos falando de pro pequeno produtor, tá? Porque Certo. o Brasil ele empresta muito dinheiro, são valores assim estratosféricos para algumas grandes produções. Então vamos voltando ao exemplo. Ele emprestou R$300 mil para poder fazer a safra dele. Aí ele perdeu, choveu na hora errada, foi sol demais depois que ele plantou. Então ele não conseguiu produzir o que ele precisava. Aí desses 300 mil que ele tinha para pagar para o banco, ele conseguiu só pagar 200 mil, ficou uma dívida de 100 mil. E aquela dívida vai rolando, aí juros de 4 a 6% ao ano, nós estamos falando de juros pequenos. Mas aí ele sente a necessidade que ele precisa honrar os seus compromissos, ele, igual eu falei, ele precisa pagar a prestação, ele precisa pagar a faculdade, ele tem um filho que está se formando em agronomia, o outro está se formando em medicina, então ele precisa ter o nome dele limpo. Aí, o que acontece? Aí ele senta na mesa do gerente do banco, o gerente do banco fala para ele assim, eu vou resolver o seu problema. Eu tenho autorizado aqui que a superintendência do banco me dê uma liberação de um crédito para você aqui. Nós vamos sair aqui, vamos pegar esse financiamento seu que você tem aqui, essa dívida sua hoje que está em 150 mil, 180 mil reais aqui, com os juros que já está correndo. Nós vamos fazer um empréstimo, senhor. O senhor me dá um bem em garantia. Nós fazemos um empréstimo. Aí que está a pegadinha. Porque ele sai do empréstimo de 4 a 6% ao ano e ele entra no rotativo do banco 8, 10, 12% ao mês. Então uma dívida dele que era 150 mil, 180 mil, 200 mil reais, ela daqui em 6 meses, um ano, ela está quase 1 milhão. Porque é juro, imagine só, 4% ao ano, para 8, 9% ao mês. Aí o que acontece? Aí o gerente do banco fala para ele assim, assina esses documentos aqui, ele naquela ansiedade, aquela vontade de resolver o problema dele e manter o seu brilho, né? Que o produtor rural ele tem muito isso, de brilho na cara, né? De ser uma pessoa idônea, ser respeitado perante o seu vizinho, seus familiares. Ele vai lá e assina o documento e dá a fazenda dele em garantia, dá a área produtiva dele em garantia. Aí daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, tá ele lá batendo na porta do advogado com a notificação do executivo, da justiça, que a fazenda dele está indo para penhora, está indo para execução. E em muitos casos, ele só acorda a hora que está indo para leilão. Nossa. Aí que entra o advogado especialista, porque aí ele vai pegar aquele caso, ele vai estudar, ele vai delimitar os caminhos da onde tirar aquele produtor daquele juro exorbitante de 8, 9, 10% ao mês e trazer ele de volta lá para o crédito rural. Porque o que originou a dívida dele foi lá o crédito rural, foi lá no começo. Mas para isso ele tem que estar totalmente documentado. Deu uma frustração de safra? Chama o engenheiro agrônomo, faz os seus laudos, faz os laudos técnicos, tira a foto da produção que perdeu, tira a foto da área que inundou, tira a foto da roça da hora que estava chovendo, que as máquinas não conseguiam colher, tudo isso, monta um dossiê, monta aqueles laudos que a gente chama hoje de laudos técnicos. Ele tem que estar documentado. Sim. Então, na verdade, vamos supor assim, se o produtor ele perceber, de repente, uma frustração aí em relação à colheita, porque eu vejo assim, o homem do campo, eles são muito sábios nessa questão de chuva, né? Sim. E quando acho que as pessoas, quando o produtor ele percebe alguma coisa, já registra tudo. Hoje está muito fácil, né? Hoje você tem um celular que você consegue tirar foto, consegue tirar aquilo, acho que a gente poderia, na verdade não seria nem eu que teria, mas eu acho que ele poderia realmente, desde o início da plantação, estar fazendo Isso, esse dossiê. Vai montando um dossiê, montando aquilo ali, porque com fotos. Porque assim, é um acompanhamento, né? Hoje as mídias estão muito mais práticas, todo mundo, qualquer produtor, você vai na fazenda, ele tá com o celularzinho conectado ou no Face, ou no Instagram, tá? Entendi. Ele tá conectado. Então, se ele percebe que tá chovendo demais, já filma, printa uma matéria de um jornal, salva um vídeo de uma reportagem de uma TV que está falando que choveu demais, está chovendo, vamos perder a safra. Porque hoje assim, você salvando tudo aquilo, na hora que você vai fazer aquilo, montar um processo para apresentar para o banco,
para negociar a sua dívida, está documentado. Entendi. Porque assim, Walter, não adianta o produtor rural chegar lá para o gerente do banco e falar assim, mas choveu na época. Ele não quer saber. Ele não quer saber, porque ele não tem documento. Então, ele fez os laudos, o engenheiro, tudo, mas tem assim. Esses laudos ele tem que ser feito pelo especialista, vamos supor. O engenheiro agrônomo. Porque todo produtor rural hoje, ele tem um engenheiro que cuida da área dele, porque é o cara que vai fazer análise do solo, é o cara que vai ver qual que é a época mais correta para ele plantar, na época mais correta dele passar o dessecante da soja para ele poder fazer a colheita depois. Então tudo isso, porque o dessecante nada mais do que é um adiantamento. Se a soja vai ficar 30 dias até ela murchar toda, secar todinha para você passar a máquina, você passa o dessecante, com 3 dias você já pode colher. Às vezes é vantagem você usar o dessecante, você vai com 3 dias você pode colher. Então isso é o engenheiro agrônomo que vai fazer essas análises. Então, choveu, chama o engenheiro agrônomo, ele já vai fazer esses laudos, vai montar tudo certinho com foto, com reportagem de jornal, pinta tudo, guarda tudo, porque na hora que ele precisar, ele já tem. Então, aí ele faz esses laudos, tá, e fez esses laudos, ele montou lá o dossiê, a documentação e tal, faz e como que funciona a questão da notificação administrativa? Como que isso que é feito? Essa notificação administrativa, ela nada mais é do que assim, quando você vai mandar pro banco, não adianta você, que a gente costuma falar no direito, assim, você vai mandar uma notificação por AR ou por e-mail. Sim. Não adianta você mandar um e-mail para o gerente que ele não vai abrir. Ele já sabe do que está se tratando o assunto. Então, o que é mais fácil? Você pega essa notificação, monta esses dossiês, tudo certinho. Aí você já vai lá no gerente, já pega a assinatura do gerente. Imagine só, se você manda um AR para o banco, sim. Aí chega lá no banco, o gerente não está, ou o gerente manda alguém assinar. Digamos que uma pessoa assinou aquele AR, aquela notificação, pegou aquele envelope, deixou em cima da mesa, ficou por ali, caiu, foi pro lixo. O gerente não recebeu a notificação. Então, perde um tempinho, se prepara, vai lá no gerente, espera lá 1 hora, 1h30. Seu gerente, aqui, a notificação está aqui. Deu um probleminha na minha safra, então eu já quero notificar o senhor que possivelmente eu vou precisar do seguro, eu vou fazer, a gente vai ter que negociar essa dívida. Não deixa as coisas correrem por muito e muito tempo, para a gente não, se precaver, deixar as coisas mais, porque eu falo mais assim, documentadas. Porque muitas vezes a pessoa naquela ânsia de enviar a documentação acaba enviando. Não digo nem que o AR hoje, né? Mas ela às vezes chega lá no banco, tem fila, ela prefere deixar lá com o guarda que fica ali, entrega para mim pro gerente. E às vezes isso aí pode ser que não, às vezes até chega, mas às vezes não tem assinatura que precisa. Porque é mais fácil ele falar que ele não recebeu. Ainda mais quando se trata dessas questões que vai ter que negociar uma dívida, sim. É mais fácil ele falar que não recebeu. Eu não estou aqui julgando gerentes, a gente está falando assim, do modo geral, que a gente percebe que acontece. Uhum. Tem os certos, mas assim, a gente não está aqui julgando de ninguém. Mas o que a gente quer dizer, se ele não tiver a assinatura dele, é simples, ele pode falar que não recebeu. Entendi. Porque aquele envelope, ele pode ficar na mesa dele ali, rolando 1 semana, 2 semanas, uma hora a faxineira vai fazer uma limpeza, aquilo que está no chão, acaba jogando no lixo e vai embora. Ele não, às vezes ele até leu, mas ele não deu a devida importância. Entendi. Porque ele sabe que de uma forma ou outra a pessoa vai acabar voltando no banco. Só que aí para ele seria mais... não que seria mais cômodo, ou não que as pessoas agem de má fé, mas pensando no produtor rural, a segurança do produtor rural seria, ou que realmente ele precisa ter a assinatura do gerente. Né? E quando que é permitida a prorrogação de dívida de crédito? Olha, a partir do momento que você está que você ouve a sua frustração na sua safra, se você
mostrou para o gerente, mostrou para o banco ou para a sua cooperativa que a sua safra não rendeu bem, a lei do crédito rural ela é bem específica, está no Estatuto da Terra. Você pode suspender os seus pagamentos, você pode fazer uma protelação dessa dívida, jogar ela para frente, até que você tenha capacidade de pagamento. Porque se você não tiver capacidade de pagamento, vamos supor, você perdeu toda a sua safra. Que capacidade que você tem de pagamento? Se a sua safra era no final da safra, se você recebeu um montante de R$500 mil pela sua produção, se você recebeu só 200 mil, e as despesas que você vai ter? E o próximo plantio, como que você vai fazer? Então, você fazendo aumentando, pedindo essa prorrogação de dívida, você continua com crédito no banco para você fazer um novo empréstimo, para poder honrar os compromissos. Você faz um parcelamento daquela dívida por 10 anos, por 15 anos, por 12 anos, por 8 anos, joga ela para frente e vai tocar sua vida, vai trabalhar, vai continuar trabalhando. Aí você vai pagando, você vai honrando seus compromissos. E como que funciona a questão desse crédito rural? Eu quero perguntar assim, quando que o produtor paga isso? Logo após a colheita, existe uns meses de carência? Como que funciona? É assim, o produtor rural, ele depende muito do contrato que ele faz com o banco. Às vezes ele faz o contrato para pagar a safra na colheita. Às vezes ele já faz, terminou a colheita, ele já vai lá e quita. Vamos supor, digamos que ele fez um empréstimo de R$300 mil, R$400 mil para ele tocar a safra dele toda. A gente está falando de tocar a safra, que ele vai preparar o solo, ele vai comprar insumos, ele vai comprar semente, vai comprar óleo diesel dos trator, a parte tecnológica, tudo isso entra no custo, tudo no custeio da produção dele. Aí digamos que chegou no final da safra, ele pagou todo mundo, sobrou 100 mil. Esse 100 mil é dele. Aí ele paga a safra dele. Aí imagina se ele não tem capacidade para pagar isso. Digamos que a safra dele só rendeu R$200 mil. Ficou R$300 mil de dívida. Entendi. Ficou aquela dívida lá. Então o que acontece? Aí ele vai negociar essa dívida. Eu tenho essa propriedade, esse ano a minha safra não rendeu, mas eu sou um produtor rural, eu sou um homem do campo, eu não sei fazer outra coisa a não ser produtor rural. Aí ele vai negociar aquela dívida nos mesmos moldes de juros do primeiro crédito rural. Entendi. Não é jogar para o juro rotativo para você pagar 8%, 10% ao mês. Você vai ficar no mesmo crédito rural. Do crédito rural. Isso está na lei, está no Estatuto da Terra, está no crédito rural. Entendeu? Assim, muitas vezes acontece, e isso é desinformação. As trades, os grandes empréstimos, as cooperativas, quem faz os empréstimos bancários, os bancos, às vezes não passa essa informação para o produtor rural. Mas ele tem direito de continuar no mesmo molde que ele fez o empréstimo. Se ele emprestou a 6% ao ano, ele vai fazer a prorrogação de dívida dele em 6% ao ano. Não é usar de má fé, porque ele tem que pagar as contas dele. Você vai tirar ele dos 6% ao ano e jogar ele no 8% ao mês. Porque isso você não está ajudando ele. É isso que acontece hoje. Ele sai de 4% ao mês e vai para 8% ao ano. Ele sai de 4% ao ano e vai para 8% ao mês. E isso, o que você vai fazer com ele? Você vai estrangular ele. Porque daqui a pouco ele tem uma propriedade que vale 10 milhões, ele está indo a leilão por causa de 250 mil, 300 mil reais. Porque a dívida ela vai acumulando, é juros sobre juros, juros sobre juros. Imagina 300 mil reais a 8% ao mês. Nossa. Então fica a dica, né? E tomara que as fichas caem, porque muitas vezes, como em todos os setores aí, muitas vezes falta a informação que realmente nós precisamos para ter uma segurança em nossas negociações. É por isso que a TV Oeste Taon, ela trabalha desta forma, principalmente na questão do podcast jurídico, para que você tenha esse tipo de conhecimento.
Se caso você não tem esse conhecimento, se caso você está passando por essa dificuldade, se caso você já adquiriu algumas dívidas em relação aí ao crédito rural, e esse crédito rural passou a ser uma negociação dentro do sistema bancário, procure um advogado de sua confiança, um advogado que tenha conhecimento nessa questão, para que realmente isso possa ser mudado e possa fazer com que você pague realmente aquilo que seja justo, né? Aquilo que realmente seja para você. Isso que é importante. Então você, produtor rural, de todo o nosso Oeste Paulista, do nosso estado de São Paulo, do Brasil, nós vivemos num mundo onde que muitas vezes a gente tem até algum tipo de informação, mas às vezes a gente não se atenha a ela. Porque nós temos que ter informação, mas nós temos que ter também esse conhecimento, de buscar esse conhecimento. E muitas vezes a gente sabe que é difícil nós leigos, ter esse tipo de conhecimento. E para mim, o que está sendo falado nesta noite aqui, para mim, está relacionado à questão de realmente um aprendizado, uma formação e fazer com que eu, né, me colocando até aí junto com você, produtor rural, para que você busque uma solução para que você possa sair do endividamento que às vezes você está passando neste momento. Mas quando a gente fala assim, desse conceito desse crédito rural, como que funciona esse conceito, que realmente isso pode te trazer? O crédito rural, ele veio para ajudar o produtor rural, né? Para trazer o produtor rural, manter ele na produção e fazer, porque assim, nós não estamos falando hoje de produtor rural, só o cara que produz grão, não. O cara que produz carne também, porque ele precisa adquirir matrizes, ele precisa comprar o gado, comprar o bezerro, deixar no confinamento para engordar. O cara que produz leite, manter o pasto no dia, comprar a ração, tudo. Isso tudo é produtor rural. O cara que produz o leite, ele precisa comprar as vaquinhas lá para poder botar lá na fazenda, para ele tirar o leite toda manhã. Então, toda essa gama de pessoas, o produtor rural, porque às vezes a gente fala do produtor rural, está falando exemplo, citando muitos exemplos aqui de produção, de grãos, mas não. Hoje, o produtor rural, hoje no Brasil, ele é muito extenso. O cara que produz alface, da nossa salada do dia a dia, o cara que produz tomate, são todos produtores rurais. O cara que produz a muda da cana-de-açúcar, ele é produtor rural. O cara que produz... o produtor rural não são somente aquelas pessoas que têm terra. Não. A gente tem exemplos lá na minha região mesmo de Ribeirão Preto, lá tem uma empresa lá que ele tem um terreno alugado lá, aquele pedaço de terra lá, que ele produz mudas de cana-de-açúcar. Ele produz muda de cana-de-açúcar. E é produtor rural. E é produtor rural, você vê. A gente acha que o produtor rural só quem tem terra, mas não. Se eu moro na cidade, se eu tenho tiro a minha renda lá de um sítio que eu tenho arrendado, de uma fazenda que eu pago aluguel para ela, de um arrendamento, eu sou um produtor rural, mesmo eu não tendo propriedade, porque aí eu passo pelo arrendamento, eu passo pelos contratos de arrendamento, de parceria. Às vezes o cara tem uma fazenda lá, vamos montar uma parceria aqui, você toca essa metade dessas terras aqui, você vai plantar e depois chegar no final, quando você colher, a gente vai fazer a divisão, metade, 60-40, 70-30, então dependendo muito do contrato que você faz. Então, o produtor rural, e o crédito, ele vem para fomentar essas pessoas, para fazer eles produzirem, para fazer a engrenagem girar. Porque assim, a gente fala assim, mas as grandes empresas só que pegam o dinheiro. Não, o Brasil tem bastante dinheiro, o governo federal ele subsidia o crédito rural. Por que o juro é de 4%, 6%, 8% ao ano? Porque o governo federal está subsidiando, ele está ajudando o produtor rural. Porque se ele vai pegar empréstimo só do banco, ele não consegue essa taxa de juros. Então o governo federal subsidia isso. E o Brasil, esse ano, vai estar disponibilizando, se não me falha a memória, 340 bilhões
Para a área rural. Para a área rural, entendeu? E são áreas diversas. É o cara que vai plantar o pinos, é o cara que vai plantar o eucalipto, é o cara que vai plantar a cana-de-açúcar, o alface, o pimentão, todo esse pessoal. Praticamente hoje, os caras trabalham com culturas perenes, ela é muito dinâmica, muito rápida. Então, às vezes, choveu demais, perdeu. Então, ele precisa de um dinheiro para ele poder voltar a trabalhar. Porque imagine só, o cara tem lá 50 mil pés de alface plantado. Deu aquele solão, acabou com a roça. Ele não tem o que fazer. Ele precisa voltar a produzir. Sim. Ele precisa voltar a plantar. Ele vai ter que arrancar aquilo lá, preparar o solo tudo de novo. E voltar à produção dele. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe ir para uma máquina, para a cidade, para apertar parafusos em fábrica. Ele não consegue. Ele vai ficar em depressão. Ele não consegue. A vida dele é o campo. Explica uma coisa para nós em relação a esse crédito à questão rural. Às vezes pode ser que tem pessoas que às vezes não têm esse conhecimento, não sabem como funcionar, às vezes a informação não chegou até ele. Mas vamos supor que ele vai plantar aí, coloca a mandioca, vai plantar mandioca, vai plantar, sei lá, alface, tem uma horta ali, e ele gostaria de ter um crédito. Como que funciona? O que ele tem que fazer para pegar esse crédito? Primeiramente, ele tem que estar tudo documentado. Tem que estar, se for uma área arrendada, ele tem que apresentar o contrato. Se for um contrato de arrendamento, se for um contrato de parceria, ele tem que mostrar aquilo lá. Mostrar no banco, levar essa documentação no banco, a capacidade que ele tem de pagamento. Aí o que é a capacidade de pagamento? Eu vou produzir tal coisa, a análise do solo já deu positivo, o engenheiro agrônomo já produziu, eu já vou fazer a correção de solo, eu vou passar o adubo, vou fazer um esterco mais natural. Então ele tem que estar tudo preparado, tudo é custo. Então ele pega, é como se montar um projeto, você apresenta aquele projeto para o gerente do banco, vai passar pela auditoria, vai analisar e falar só, te liberei aqui, 30 mil reais para você tocar sua horta. Aí ele vai te liberar, você vai plantar, você vai cuidar do solo, você vai fazer sua correção, vai fazer seus canteiros e vai tocar. Pagou, vai lá e paga. Se você for fazer um parcelamento, depende do contrato que você fizer com o banco. Em quantas vezes você quer me pagar? Eu vou te pagar em 36 vezes. Eu quero pagar no final da minha safra. Tudo é contrato. Você põe no contrato e isso faz. Esse produtor que a gente está falando, eu estou falando agora do pequeno mesmo produtor, que às vezes ele não tem essa facilidade de montar aí um planejamento, de repente montar aí, ele não tem vamos supor, uma estrutura pronta para realmente levar essa documentação ao banco que vai ser exigida. O próprio sistema bancário, eles dão isso? Como que funciona? O banco tem esse pessoal que mexe com essa parte de crédito rural. Às vezes ele tem o próprio agrônomo do banco. Ele vai na sua terra, ele vai fazer análise, vai montar os projetos, ele vai fazer as análises tudo certinho. Então o banco ajuda, ele auxilia nessa questão. Porque não é, às vezes tem muito produtor rural, a maioria dos produtores rurais já sabe como é que funciona. Então ele já sabe lá, ele já chega no banco preparado. Entendi. Alguns não, alguns ele já mais no início, assim, ele vai chegar lá, eu precisava fazer isso. Às vezes o banco tem algumas pessoas que já lidam, porque não é o mesmo. Você não vê a pessoa tratar com o mesmo gerente que trata de uma conta comum. O pessoal que direciona, vamos supor, você vai para um crédito rural, com um crédito agrícola, para você fazer uma plantação, você não trata, já tem uma área específica dentro do banco que só trata disso. Só específico. É isso. Nessa área rural mesmo, para que possam desenvolver cada vez mais na verdade seria um incentivo à produção, né? Acho que isso que é importante. Outra situação também que eu estava até pesquisando, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, mas qual que é a dívida do agronegócio? Como que isso funciona? Tem alguma informação? A dívida? Do agronegócio? Olha, o que acontece com as dívidas é aquilo que eu te falei. A maioria dos produtores, quando ele sai do empréstimo rural e ele sai no rotativo do banco, aí que essas dívidas elas fica impagável, né? Uhum. Aí onde as fazendas vão à execução, vão a leilão, acaba indo para esse lado. Se é mais ou menos nesse sentido a sua pergunta. Sim.
Outra questão também, já mudando completamente aí. Na questão da inadimplência do crédito rural, existem as pessoas que às vezes estão inadimplentes devido a toda aquela situação que nós falamos, né? Situações que aconteceram, a frustração e tal. Essa inadimplência ela pode levar a pessoa ao quê? E se ela fez um crédito, porém ela não é proprietária da área? Como que isso funciona? Geralmente, o que acontece? Vamos ser bem práticos aqui. Ele não é dono da área, ele é um arrendador. Ele é um arrendador. Arrendatário que fala. É isso, é um arrendatário. Ele foi lá e arrendou um sítio, uma fazenda, arrendou uma área. Aí ele está produzindo. Sim. Aí ele está produzindo. Aquela área não é dele. Aí ele perdeu. Mas ele tem maquinário. Entendi. Ele tem tecnologia, ele tem trator, ele tem máquina de coletadeira, ele tem plantadeira. Então tudo isso tudo bem, às vezes ele não tem isso. Pode acontecer que, vou plantar, aluga. Vou colher, aluga. Então, mas o que acontece? Os bancos, eles têm várias formas de chegar, de receber, né? Porque ele não vai, porque quando faz um contrato desse, mesmo que a fazenda não esteja vinculado, mas o CPF tá, porque às vezes o cara que se... Ou a CNPJ do cara. O CNPJ. Porque o que acontece? Se ele já saiu, se ele não está, como eu vou te dizer, vinculado aquele empréstimo, não está vinculado àquela fazenda, só o crédito rural, na verdade, se ele não tem um maquinário, eles vão fazer a desconsideração da personalidade jurídica dele. Se ele tiver alguma coisa fora, vamos supor, tem uma casa, carro, eles vão chegar até ele, entendeu? Na verdade, assim, as pessoas não vão conseguir esse crédito rural sem antes deixar... Tem que ter garantia. Dar uma garantia. Tem garantia, não consegue. Porque assim, se a gente for pensar também, são juros baixos, é um juro assim, muito baixo, e claro que quando há o financiamento e as pessoas pagam em dia, esse dinheiro vai voltar de repente para o ano que vem para ele mesmo ou para outros produtores que queiram também fazer essa... Porque a intenção do governo federal em subsidiar esse empréstimo não é ganhar dinheiro em cima, é fazer com que produza, porque isso vai aumentar a balança comercial do Brasil, vai aumentar a exportação, vai gerar emprego de uma forma ou de outra, ou no campo, ou na cidade, ou nas empresas que vão, ou nos frigoríficos, nas empresas que vão fazer a extração do óleo, na empresa que vai extrair o amendoim, vai fazer uma pasta, vai fazer alguma coisa. Então, a intenção do governo federal não é ganhar dinheiro com o empréstimo, com o crédito rural, é fomentar a produção. Foi aí que houve a expansão lá em 2003, 2004, que quando o governo federal entrou com dinheiro de vez mesmo no crédito rural, que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de grãos do mundo, de carne, de leite, de tudo produto, né? Existe a dívida ativa para quem não paga aí esses créditos rurais, vai para a dívida ativa? Como que isso... vai para as execuções, né? Vai para as execuções. Vamos supor, você vai pegar o crédito lá, agora a gente estava falando, sim, ele tem que dar uma garantia. Aí ele vai fazer essas execuções, né? Vamos supor, se ele não conseguiu pagar realmente, por N motivos, e ele não tem uma capacidade nem de negociar essa dívida futura, o banco, o crédito vai chegar nos bens que ele deu em garantia. Mas o governo também ele tem um sistema de refinanciamento? Tem. É o que eu estava te falando. Porque o governo, no Estatuto da Terra, no crédito rural, nos contratos de crédito rural, a gente lê muito isso em livros de alguns juristas, que é focado no crédito rural, o livro de Marcos Reis, de vários juristas hoje do direito, do agronegócio. Eles falam que a dívida rural ela pode ser renegociada várias vezes. Né? Veja bem, você pegou um crédito rural para você fazer sua plantação, teve uma frustração de safra, você negociou ela por 2 anos. No meio daqueles 2 anos você não consegue mais pagar.
você consegue renegociar ela de novo. Porque isso é garantia do produtor rural, para manter o produtor rural. Porque o governo federal não quer eliminar o produtor rural, ele quer que o produtor rural continue trabalhando, continue produzindo, continue gerando emprego, gerando renda, gerando commodities, né? Porque o Brasil hoje... Até porque assim, né, se a gente for pensar também na questão se não tiver esse crédito, as pessoas vão acabar vindo tudo para a cidade. Já aconteceu muito isso, né? E sabe o que acontece também? Se o governo não incentivar com o crédito rural, as pessoas vão pegar dinheiro nos bancos. E os juros não são bons. Sim. Ele pode negociar o quanto for, de repente ele não vai conseguir pegar um juro de 4%, 5% ao ano. Ele vai pegar juro vamos falar, vai para um crédito ali, eu não sei bem o número que as pessoas usam para financiamento de crédito rural, mas não vai ser de 3, 4% ao ano. Geralmente vai ser de 2, 3, 5% ao mês. Ao mês. Quer dizer, vai comer uma parcela da lucratividade que ele ia ter no final da safra dele. Se ele tinha uma expectativa vamos supor, ele ia produzir 150 sacas de soja, de trigo, de milho, digamos que o custo seria 80, ele com um juro maior vai ser de 110. Caramba. Entendeu? E não vai sobrar quase nada para ele vai trabalhar para o banco, porque ele vai vender a safra dele, vai pagar o banco e não vai sobrar nada, aí ele não tem dinheiro para investir, porque maquinário agrícola, cada 2, 3 anos você precisa fazer uma manutenção boa, você precisa trocar uma plantadeira, você precisa colocar um trator com mais tecnologia na sua fazenda, né? Hoje, se usam muito drone nas fazendas, você vai ter que colocar um drone, aí você vai ter que contratar uma empresa de tecnologia para gerir esses produtos, para gerenciar esse sistema que você vai ter que faz. Você já citou, acho que umas 2 vezes, eu tenho que fazer essa pergunta. O que é o Estatuto da Terra? Estatuto da Terra nada mais é do que da onde saem todas as diretrizes do direito relacionado ao produtor rural, ao dono da terra, ao proprietário da terra, ao arrendatário, a todos aqueles que estão envolvidos na terra. O Estatuto da Terra nada mais é do que a Bíblia do produtor rural. Sim. É ali que está todas as diretrizes. Todos os produtores ou todas as pessoas que têm uma empresa rural, vamos dizer assim, ele tem esse conhecimento desse estatuto? É para ter sim, tem que ter. Porque dali ele vai saber tudo que são os seus direitos, né? Não adianta você produzir e não saber os seus direitos. A maioria do produtor sabe, conhece sim. Conhece. Porque a gente fala da importância, né, desse conhecimento, sim. Porque às vezes que nós estamos falando assim, dentro desse sistema do financiamento, né, rural, como você mesmo citou, né, doutor? Nós temos pessoas que têm terra e pessoas que não têm terra, né? Pessoas que fazem as mudas. E ele é um produtor rural do mesmo jeito, ele tem direito ao financiamento. Financiamento rural. Né? E eu queria tocar de novo nesse assunto da questão desse financiamento rural, porque sempre é importante que realmente as pessoas possam ter esse tipo de conhecimento cada vez mais. Né? Então, eu gostaria que você explicasse de novo para nós, dentro dessa questão desse financiamento rural, todas as pessoas que têm direito, aquelas que não têm, como que funciona, aonde que elas têm que procurar. Eu gostaria que você deixasse bem claro isso para nós. Toda pessoa que vai produzir, que tenha a intenção de produzir alguma coisa, ele tem direito ao crédito rural. Você vai, vamos por hoje, você é empresário, você tem sua TV aqui, amanhã ou depois você fala assim, não, eu vou mudar meu ramo de negócio. Sim. Eu vou investir numa outra área, eu vou arrendar uma fazenda e vou produzir cana-de-açúcar. Entendi. Você é um produtor rural. Você tem que ter um conhecimento. Mesmo que você não saiba como que vai fazer, mas você vai ter pessoas para gerir o negócio. Então, toda pessoa que quer produzir hoje, ela pode ter direito ao crédito rural. Toda pessoa que quer produzir hoje, não é só quem está no campo, quem está na cidade também, já falei aqui, que quem às vezes você mora na cidade, mas tem um arrendamento, toda pessoa que quer produzir, ela tem direito ao crédito rural. Às vezes eles passam batido, eles não querem, mas assim, o pequeno mesmo, que hoje a economia nossa, 50% da nossa produção hoje está na
no produtor de pequena produção, o produtor de economia familiar. Então eles geram vamos supor, eles fomentam os mercados com verdura, com hortaliças, tudo isso. Então não vai. Aí os grandes maiores que já jogam nos mercadões, nos Ceasas da vida, são os grandes produtores. Mas o pequeno mesmo, você pode ver. Você pode ir no supermercado aqui e perguntar: você compra esse alface aqui de quem? Do fulano ali da Água Fria, do pessoal que mora ali em tal lugar, lá do assentamento, do assentamento, isso, é isso aí. Então esse pessoal, eles produzem lá um produto. Você vai no assentamento hoje, você deve conhecer o assentamento. Sim. Um produz leite, manda para o laticínio. Outro produz feijão, outro produz hortaliça, outro tem uma rocinha de tomate, outro tem uma determinada época do ano ele planta o quiabo, o outro ele planta a abobrinha e por aí vai. Então, eu acho que nessa questão entra dentro das modalidades do crédito rural. Isso, né? Que são várias situações que daí para que as pessoas possam ter realmente esse crédito aí. O que você sabe me dizer o que é Pronaf? O Pronaf é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. O Pronaf é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Que esse pessoal, nós tocamos no assunto do assentamento. Sim. Eles são cadastrados, eles pegam, vamos supor, em vez de ele pegar direito dinheiro dos bancos para eles podem pegar desse lá que eles pegam com juros menor, porque é um outro programa do governo federal. É um outro programa. É outro programa que é para o cara que produz na agricultura familiar mesmo. É o pequeno mesmo, é o pequenininho mesmo, o cara que tira 2 caixinhas de quiabo por semana, o cara que colhe 10 caixinhas de abobrinha na semana, então ele tem financiamento para isso. Entendi. Só ressaltando uma coisa aqui, esse pessoal que trabalha em assentamento, aí eu costumo falar, as pessoas falam assim, mas isso é muito utopia. Cooperativa para esse produtor pequeno, igual esse pessoal que trabalha que tem essas pequenas, cooperativa é o melhor caminho para eles. Melhor caminho. Que, na verdade, a cooperativa ela vai te dar um pouco mais de crédito, até com mais facilidade. A cooperativa ela vai te levar para um caminho diferente, né? Ela vai te apoiar. Vamos supor, se vai colher a sua abobrinha, você vai lá levar na cooperativa, a cooperativa sabe onde vai levar. Ele vai levar no mercado, vai levar no outro e tal. Você não precisa se preocupar com isso, você vai se preocupar com a sua produção. Você não precisa precisar preocupado que você vai, eu vou ter que sair daqui de Rancharia e levar lá na feira de Paraguaçu. Eu vou levar lá na feira de Martinópolis. Não, você produziu, entregou na cooperativa, a cooperativa faz esse trâmite. Então, doutor, o crédito rural, o governo federal ele atende, governo federal, o governo estadual também tem algum tipo de crédito? Tem algumas coisas do governo estadual também, mas assim, não é para grandes produções. É mais para a agricultura familiar também. Percebe, o crédito rural ele está para os pequenos e para os grandes, né? Na verdade ele atende todas as... Os grandes players do mercado, as grandes fazendas, os grandes produtores de soja, os grandes produtores de carne do Brasil, às vezes eles não pegam mais dinheiro do crédito rural, do governo federal. Sim. Porque eles já têm um sistema de financiamento próprio. Entendi. Porque às vezes eles já ganharam a grana, às vezes não tem nem financiamento. A única coisa que eles têm é o seguro. Tá. Então, mas eles não pegam mais dinheiro do governo federal, nesse sentido. Porque eles aí eles entram num outro tipo de financiamento. Porque aí, como eles já são empresas maiores, eles não são mais o produtorzinho pequenininho, eles passam a ser geridos como empresa, já tem o seu CNPJ, as grandes... Eles já pegam o dinheiro do BNDES, entendeu? Eles já entram numa outra categoria, os grandes, estou falando de grandes produtores, não estou falando de grandes áreas, entendeu? Grandes fazendas. O seguro rural, até se tocou um pouquinho, ele funciona para todos também? Para todos. Na verdade, o seguro rural é como
essencial, né? Tem algumas pessoas que não gostam de fazer o seguro, porque às vezes fica caro, porque não é um seguro barato, Sim, né? sim. Então as pessoas correm esses riscos, né? Mas assim, é difícil. É difícil. Só ressaltando aqui que a gente fala bastante aqui do produtor rural, e o produtor rural são várias categorias e todos se encaixam, né? Sim. Todos se encaixam. Chega lá os que plantam os grãos, que plantam lá a melancia, que plantam lá o tomate, as hortaliças, que colhem o seu leitinho, que tem suas 5, 6 vacas lá, que produz, que entrega no laticínio. É isso mesmo. Laticínio em Ipanema. Vou fazer uma moral pro Jair aqui, viu, Jair? Depois, cash, tá? Então, assim, são várias situações. Mas, assim, eu gostaria que a gente já fosse meio que definindo, que a gente deixasse muito claro mesmo, para que as pessoas possam ter esse conhecimento, e às vezes o produtor não tem, o produtor que às vezes tem dívida, o que a pessoa precisa fazer se caso ele está dentro do endividamento. De repente pode ser que seja a sua situação, você está totalmente endividado porque você fez um crédito rural, não conseguiu realmente pagar no período que foi programado devido a algumas situações, e você acabou entrando num crédito, esse crédito que era rural, você acabou pegando para saldar a sua dívida, acabou pegando aí um dinheiro que pelos índices ou pelas inflações aí com o Banco do Trabalho, pelos rotativos no dia a dia. Então eu gostaria que você deixasse bem claro o que as pessoas têm que fazer, quem que eles têm que procurar, se isso é difícil, se não é difícil, se é possível reverter às vezes essa dívida que às vezes o produtor rural tem. Walter, uma coisa, produtor, presta atenção. Se você caiu nessa conversa e saiu do seu empréstimo, você entrou no rotativo, procura um advogado especialista na área. Não adianta pegar o seu parente, seu amigo que é advogado, que às vezes ele é criminalista, às vezes ele é civilista, ele trabalha em uma outra área, ele não vai dar conta, ele não vai saber. Procura um advogado que é especialista na área do agronegócio, do direito agrário. Ele sabe os caminhos. Você quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente responde. Sim, mesmo sim. que vai estar gravado, a gente vai poder responder para você. Com certeza. A gente está se dispondo a isso, até para chamar novos colegas advogados também. Venham para o agronegócio. Venha. O agronegócio é um campo muito maravilhoso. Tem 5% hoje de advogados atuam no agronegócio hoje, então tem muito mercado. 5% só? 5%. Tem muito mercado para isso. E dizer para você que o agronegócio paga mal. Não paga mal. Pode trabalhar, que você vai trabalhar muito, vai trabalhar com menos ações, mas você vai ter honorários melhores. Se qualifique, venha para o agronegócio, estudem, estude o crédito rural, estuda a holding rural, estude contratos, venha para o agronegócio. Você não vai se arrepender. Tem muitos professores, muita gente boa ensinando, com boa vontade de ensinar, porque não consegue atender todo mundo. É muita gente endividada. Igual eu falei antes, o produtor rural, ele sofre calado, ele é honesto, ele não quer sair contando para o seu vizinho, na mesa do bar, na rodinha no final de semana, no campo de futebol, ele não quer sair contando para todo mundo que ele está endividado. Ele sofre ali, ele, a sua esposa, sua nora, seu filho, a sua filha, seu genro, ele sofre calado ali. Ele passa apertado, ele passa por dificuldade, aí ele cai na conversa do gerente de banco. Ele sai do crédito rural de 4%, 5% ao ano para 8%, 10%, 12% ao mês. Aí quando ele percebe uma dívida de R$200, de R$200 mil, R$150 mil, ele está perdendo a propriedade dele, que ele já vem desde o avô, passou para o pai, está na mão dele, ele teve problema, aquela fazenda vai a leilão, o banco não tem dó, o banco vai te botar na rua, ele vai tomar a sua propriedade. Então, se você tem dificuldade, procura um advogado especialista na área, não caia nessa conversa. Isso eu falo sempre para alguns amigos.
não deixa o produtor rural na mão. Traz ele para o contrato de volta. E, assim, não pode deixar ir para a execução. Isso é possível. E é possível. É possível. É possível. Não é fácil, dá trabalho, mas a lei te garante isso. Entendi. Entendeu? Então, se você tinha um contrato de agrícola, você perdeu a sua safra, você se endividou, o seu amigo gerente do banco, ele tirou do seu empréstimo de 6% ao ano, te jogou no 8% ao mês, tome cuidado. Procura um advogado, mostra a documentação, mostra tudo para ele, ele vai estudar uma melhor forma de trazer de volta você para o crédito rural. Então, assim, fica a dica para você que está aí nos acompanhando, né, que vai assistir esse nosso podcast, a importância, é claro, sempre a gente diga a importância do crédito rural, a importância de você saldar as suas dívidas, que a gente tem que ser assim, porém, caso aconteça algum imprevisto durante a sua safra, a plantação, a colheita, se houve algum imprevisto, se você não conseguiu liquidar a dívida que você tem, procure um advogado que tenha conhecimento na área. Eu, como TV Oeste Taon, e também o irmão do Dr. Valdir aqui, a gente indica o Dr. Valdir, que é uma pessoa que está buscando muito conhecimento nessa área, juntamente com vários professores, vários especialistas, por isso que ele está fazendo uma pós-graduação nessa área, para que realmente ele possa ajudar você, produtor rural. Às vezes, como nós citamos aqui em alguns momentos, às vezes o cara lá do banco, às vezes ele pode até, de uma forma, querer te ajudar, mas no final disso, a conta ela vai ser muito cara, e a sua propriedade pode passar a não ser sua mais depois de algum período. Exatamente. Por isso que nós ressaltamos a importância e esse direito que o produtor rural tem, na verdade, que muitos ficou escondido debaixo aí de alguma situação, às vezes não chegava essa informação. Nós da TV Oeste estamos levando essa informação para você, para que você possa se cuidar, para que você possa valorizar. É utilidade pública, né? Sim. A pessoa tem que saber, ela tem que saber dos seus direitos. Tanto não só no rural, mas em todas as áreas, todas as claro. Pessoas. É o direito da infância, adolescência, é o direito de família, é no direito de sucessões, saúde, direito de trabalho, tudo. É utilidade pública, levar a informação, até uma ressalva eu faço para a TV Oeste Taon, levar a informação é primordial, informação correta, sim, informação verdadeira. A gente não está aqui fazendo média com ninguém, a gente está aqui porque eu estou aqui porque eu gosto do agronegócio. Eu poderia muito bem estar advogando em outra área, mas não, eu quero um agronegócio, porque eu quero levar a verdade para o produtor rural. Eles sofrem muito, eles produzem, levanta 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai para a roça, chega de tarde, 6, 7 horas da tarde, para depois chegar no final de uma safra, ele perder a safra, e daqui 6, 7, 8 meses, um ano, ele está recebendo uma notificação de execução, a sua fazenda está indo a leilão. Sim. Por um problema que foi causado por uma chuva. Por uma tempestade. Um fator natural. Um fator natural. Uma tempestade que caiu na propriedade dele, que matou o gado dele, ele não conseguiu produzir. Sim. Uma chuva que furou todos os pés de alface. Isso, é isso aí. Perde tudo. Imagina uma roça de tomate, se ela tomar uma chuvarada de pedra de 10 minutos, ela acaba com a roça. Sim, sim. Uma roça de couve, uma roça de alface, uma plantação, uma horta desse tamanho, uma chuva de pedra que ela toma, ela acaba com tudo. O que é importante a gente relatar também aqui que os fatores naturais acontecem. Sim. Porém, a dívida que você fez, o investimento que você fez para fazer a sua colheita, ela sempre vai existir. A Constituição garante isso. No caso, a questão do advogado aqui, não quer dizer que a sua dívida vai ser perdoada. Não é isso. Não. O que o Dr. Valdir está querendo dizer para você é que pode amenizar a Sim. situação. Porque o produtor rural, ele sabe dos riscos. Sim. Ele sabe dos riscos. Ele é um apostador, né?
Ele vai plantar, ele só sabe que ele vai plantar, mas não sabe se ele vai colher. Então, ele quer que as coisas aconteçam dentro dos tempos. Por isso que ele planta na época certa, ele torce para chover na época certa, ele torce para o sol na época certa, para ele poder colher e vender tudo certinho. Então, é tudo isso. Se algum desses elos dessa produção quebrar, a safra dele foi embora, a dívida resistiu. Nós não estamos falando aqui, não paga não. Nós estamos dizendo aqui para ele, você tem direito, não saia de 6% ao ano e caia em 8% ao mês, que você vai perder a sua propriedade. Ou até mesmo que seja mais um pouco mais, que seja 4%. Às vezes as pessoas podem querer, não, tá bom para mim. Não. E às vezes não tá. Porque não, ele está saindo de 4%, 5% ao ano, está indo para 6% ao mês. Olha a diferença que isso dá. Nossa. Você coloca aí, vamos falar, vai de quem pegou, quem tá com uma dívida de 1 milhão, é 6% ao ano e 6% ao mês. Nossa. Olha a diferença que isso dá. Uma dívida que seria no ano é mensal. Então aí fica inviável. Porque o juro do banco é juro composto, né? Sim. É juro sobre juro. Vamos supor, é 1 milhão, depois passa para 1 milhão e tanto, vai 1 milhão e tanto mais 6%, 1 milhão e tanto mais 6%, mais 6%, vai somando. Quer dizer, em um ano a dívida dele que era de 1 milhão, ela pode chegar a 2 milhões facinho. Entendi. Bom, eu acho que ficou bem interessante. Eu vejo que o produtor rural hoje, a partir, acredito, desse momento, né? E a gente sabe também que já tem uns advogados que estão fazendo bastante orientação na internet, pelo Instagram. Tudo isso é possível, tudo isso é louvável. Nós vamos dizendo para você, produtor rural, que realmente, caso você está passando por uma dificuldade, mais uma vez eu digo para você, procure um advogado de conhecimento na área do crédito rural. Tá? Bate um papo, converse, procure tirar todas as informações possíveis. E eu, mais uma vez eu digo isso, como aqui da TV Oeste está on, como irmão do Dr. Valdir, a gente indica ele para que realmente você possa conversar. Se existir dúvida, pode perguntar aí, realmente pode deixar sua dúvida aí, a gente vai estar entrando em contato. Nós da TV Oeste está on, nós vamos estar entrando em contato com você, tá? Pode deixar aí os seus meios de comunicação que a gente vai estar informando. Porque nós da TV Oeste, a gente sempre está trazendo um tema, uma vez por mês, são temas diversos que nós estamos trazendo aqui, totalmente diverso, totalmente oposto, para que realmente vocês possam ter conhecimento, nós da TV Oeste também podemos ter conhecimento e a gente fazer um trabalho realmente de que a população seja informada. Como nós sempre dissemos, aqui nós levamos informações precisas e verdadeiras a todos vocês, porque nós queremos que as pessoas cada vez mais se capacite, se qualifique e realmente tenha as informações que seja necessário. Por isso que esse podcast jurídico ele é um trabalho de utilidade pública, a gente fica muito feliz com isso. Eu gostaria, Valdir, doutor Valdir, que chique, né, doutor Valdir? Gostaria que você fosse fazendo as suas considerações finais, para que aí realmente a gente possa estar encerrando, né, esse bate-papo, esse podcast aqui, com essa grandiosidade de informação que nós estamos levando aí ao produtor rural, e principalmente aqueles que têm crédito rural. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, trocando essa ideia, batendo esse papo, trazendo essa informação para o produtor rural, para o sitiante, para o fazendeiro, para o cooperado, para o cara que traz uma cooperativa pequena, uma cooperativa grande. A gente sabe que o alcance da TV Oeste ele é muito grande, então ele vai chegar no pequeno, vai chegar no médio, vai chegar no grande, e isso vai espalhar pelo Brasil inteiro. Então eu falo para vocês, se vocês quiserem me contatar, o meu Instagram é Valdir Santos 1, e o Facebook também vocês me acham lá como Valdir Santos Advogado. Então tá. Então assim, gente, a gente deixa aí para que vocês, de repente surgiu alguma dúvida, surgiu alguma situação,
De repente você fala assim, não, eu fiquei sabendo que o fulano lá da fazenda tal, meu parente lá tal, né? Procure aí, entre em contato nas redes sociais com o Dr. Valdir e de repente pergunta para ele alguma situação. Não tem problema nenhum. Que isso aí, ele também faz esse trabalho de utilidade pública e isso é muito bom e eficaz, porque realmente o advogado ele tem como proporcionar, o advogado de todas as áreas, tá, gente? Não só o Valdir, o Dr. Valdir que está aqui conosco, mas todos os advogados, eles têm como fazer com que essa informação ela chegue para você em qualquer área que realmente você está precisando. E nós, mais uma vez, vamos agradecendo a cada um de vocês, né, de você estar nos acompanhando, de estar nos seguindo aí a nossa página, continue seguindo, continue nos indicando, para que realmente a TV Oeste continue sendo cada vez mais forte. Quero te agradecer pela sua disponibilidade, estarmos aqui nesse feriado, né? Nesse dia, nesse sábado da Aleluia, onde você veio aí realmente para estar aí juntamente com sua família, e a gente está fazendo aí esse podcast jurídico. Então a gente só tem que agradecer, que Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo e que realmente os produtores rurais possam se sentir a partir desse momento amparados. É por isso que nós indicamos o Dr. Valdir. Gente, um grande abraço para cada um de vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Yes! Valeu, gente! Uhul!